Sejam bem-vindos ao nosso Café com Teologia e Psicologia. E hoje eu estou com a companhia do meu esposo, Márcio Caldas, pastor e psicólogo. E aí, bom dia! Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso podcast, né? Hoje a gente vai falar sobre poda neural, seja bem-vindo. Eu quero agradecer aqui a minha esposa, que ela fez um arranjinho bonitinho, né? Deu uma ajeitada aqui, tudo dedo a mão da esposa, né? Da minha esposa. Mas sejam bem-vindos, é só uma conversa bem informal, bem descontraída. Nós vamos falar de algumas coisas que nós entendemos que é muito importante para você, papai e mamãe, você que cuida de crianças pequenas. Então vamos lá. Vamos Poda lá. neural. A Associação Brasileira de Pediatria diz que uma criança nasce com cerca de 100 bilhões de neurônios. Como funciona isso? É verdade. Quando a criança nasce, ela nasce realmente com a cerca de 100 bilhões de neurônios. O que é isso? Na verdade, ao longo da vida, nós vamos perder pelo menos 20% disso. E usar menos, e desses 80% que sobra, a gente vai usar bem pouco também. Mas a criança já nasce com esses 100 bilhões de neurônios e eles precisam ser ativados, estimulados para o aprendizado e para o desenvolvimento comportamental dessas crianças. Vamos pensar agora, a gente acabou de sair das festas, né, Natal, Ano Novo. Sim. Então vamos pensar que uma pessoa vai montar uma árvore de Natal que tem 100 lâmpadas, aquelas lâmpadas que acende lá, sabe? Né, aquelas Pisca. conexões que Pisca, pisca e pisca. tal. Digamos que tem uma lâmpada lá, uma ou duas ou três ou algumas lâmpadas que estão na rede, mas quando liga elas não acendem. Então elas Ok. não foram estimuladas, não foi estímulo elétrico para elas acenderem. Assim são os neurônios da criança quando nasce. Essa é uma Tem- ideia. Mas tem como esse neurônio que foi podado, tem como reativar ou não? Sim. Antes a gente falar sobre o neurônio, eu acho que eu esqueci eu pulei uma parte importante. Por exemplo, esses 100 bilhões de neurônios precisam ser ativados e estimulados. Sim. Tá? Por exemplo, o neurônio que ele não é estimulado, que não chega lá o estímulo, que a criança não desenvolve aquela área, ele é podado. Então ele não vai funcionar. Porque o cérebro ele vai colocando em stand-by ou deixando de usar partes do nosso organismo que a gente não funciona, Sim. para não jogar energia fora. Então, algumas crianças, por exemplo, que não foram estimuladas em algumas áreas, então nessas áreas vai acontecer a poda neural. E isso vai influenciar diretamente no comportamento da criança. Qual a melhor forma de se evitar uma poda neural? Olha, a criança, ela nasceu para correr, gritar e brincar. Se ela não faz isso, ela não brinca, se ela não grita, se ela não sobe no sofá, se ela não explora o ambiente, pode ocorrer essas podas neurais. Então, deixa a criança brincar, que vai ser uma das melhores formas dela desenvolver e não ter tantas podas neurais como as crianças estão tendo hoje em dia. É melhor levar a criança na pracinha, dar uma voltinha, colocar a criança para correr. Exatamente. Por exemplo, eu vou falar 5 coisas que toda criança precisa desenvolver, tá? Do 0 aos 3 anos de idade, essas 5 atividades, elas são essenciais para evitar podas neurais, tá bom? Por exemplo, a criatividade. A criança precisa criar, aprender a criar. De que forma que a criança aprende a criar? Explorando os seus brinquedos, explorando o ambiente. Sabe aquela criança que pega o brinquedinho e desmonta, depois tenta montar? Então ela está criando. E tem Sim. outras formas de criar também, desenhando, lendo, rindo, brincando. A segunda coisa é a socialização. Brincando, vamos lá, Pois na não. criatividade. A mãe pode dar um monte de brinquedo para a criança para desenvolver a criatividade ao mesmo tempo? A criança pode brincar com muitos brinquedos, mas seria interessante não dar muitos, porque vai dispersar o foco.
Dá um brinquedo para essa criança e deixa ela explorar bem esse brinquedo. Depois dá um outro brinquedo para ela. Porque às vezes a criança gosta, e não tem nada de errado também de brincar num monte de coisa. Mas se nós quisermos estimular a criatividade, a sua pergunta foi muito joia, dá um brinquedo só e deixa ela estimular. Nós estamos falando, né, de 0 a 3 anos, né? Sim. Então dá um brinquedinho, deixa ela pôr na boca, morder, puxar, arrancar, bater, deixa ela fazer o que ela quiser com o brinquedo, ela está criando, desenvolvendo essa criatividade. Ok. A segunda coisa é a sociabilidade. Deixar ela brincar com outras crianças. Ela entender o processo de relacionamento familiar ou dos cuidadores, desenvolver a sociabilidade, ir no colo de um, do outro, da família, brincar em cima, pular em cima, fazer esse tipo de coisa, desenvolver essas relações sociais, tá? Uma outra coisa que eu trouxe aqui é o desenvolvimento da afetividade. A criança precisa desenvolver a afetividade, o abraço, o beijo, o carinho, receber isso também, né? Essas coisas que eu estou falando aqui, elas não podem ser podadas, tá? A outra coisa é a motricidade, subir, correr, pular, ficar em pé sozinha, levantar a cabecinha, descobrir a mãozinha, pegar as coisas, tentar pegar as coisas. E, por último, o sistema cognitivo, que é a capacidade de aprender também precisa ser estimulado. Como acontecem as podas neurais? Quando a criança ela é privada, né, desses estímulos que vai desenvolver essas 5 coisas que eu falei, acontece a poda neural. Uma das coisas que mais que pode acontecer a poda neural é o uso de telinhas. Por exemplo, a criança que fica na telinha do 0 aos 3 anos de idade, ela não vai desenvolver sociabilidade, e nem afetividade, e nem criatividade. Por quê? Porque tudo que ela tem, ela está na telinha. Ela acha que tudo que ela precisa está na telinha. E aí que o cérebro faz a leitura. Bom, se ela tem tudo o que ela precisa na telinha, então os neurônios da sociabilidade, da criatividade, da afetividade, eles serão podados. Aí essa criança vai ficar dependente da telinha. Eu vi um vídeo que uma criança, um bebezinho, a mãe colocou o bebezinho para assistir o celular. E cada vez que ela tirava o celular, o bebezinho chorava. E daí ela devolvia o celular, colocava lá e o bebezinho ficava quietinho. Isso seria o quê? Sim, na verdade, o que nós estamos falando agora é de uma dependência. Porque o que os pais precisam entender, e muitos médicos, enfermeiros, pedagogos, eles estão falando a mesma coisa, né? É abstinência, é crise de Tá. abstinência, porque o celular, para uma criança de 0 a 3 anos, ele produz muita dopamina, mais do que ela pode suportar. Sim. As cores, os movimentos, o looping de emoções, a criança, como o cérebro dela não foi formado ainda, ela faz uma leitura que o adulto não consegue fazer, porque ela vê coisas que a gente não vê. Sim. A gente só vê, por exemplo, um videozinho lá, né? Ela está vendo ali o videozinho, mas a leitura que ela faz no fundo, por trás do vídeo, a gente não consegue fazer. E são estímulos assim que vai levar a altos níveis de dopamina. Tirou, tem a crise de abstinência. Não é implicância das pessoas que trabalham com saúde mental. O celular veio para ficar, ninguém mais vai tirar o celular. Mas de 0 a 3 anos, seria legal não dar o celular para não produzir tanta dopamina no cérebro da criança. Tá. Hoje, quais seriam as causas principais das podas neurais? O sentimento de rejeição, a ausência de pais, os pais ou cuidadores precisam brincar com a criança, estimular a criança a esse desenvolvimento, oferecer para crianças brinquedos pedagógicos, brinquedos cognitivos, que ela vai começar a ter uma percepção vamos supor, é muito cedo falar sobre isso, né? Mas uma percepção de matemática, de quantidade,
sabe? Ela vai pegar lá o sorvete, ela vai perceber que o sorvete acaba, que as coisas diminuem. Os pais precisam estimular isso para não ter essas podas neurais. Tá. Nós estamos falando de crianças de 0 a 3 anos. Sim, Mas as outras crianças também acontece essa poda neural. sim, sim. Você pode A perceber. criança, os pais podem não dar para a criança de 0 a 3 anos, mas a partir de 3 anos eles liberam o celular. Sim. Da criança fica o tempo todo na tela. Uhum. Muito legal é você colocar isso, porque não só, de 0 a 3 anos nós estamos formando uma base, o alicerce, do qual em cima disso a criança vai se desenvolver. Sim. E é do 0 aos 3 que a gente vai ter um adulto que vai ter uma boa qualidade de vida ou não. Agora, vamos dar uma ampliada nisso, né? Que você trouxe isso, eu achei legal. Dos 3 aos 12 anos, não, é o mesmo problema, mas você pode, nesse período, dar 20 minutos, meia hora no máximo por dia de celular. Uhum. Tá? Porque aos 12 anos começa o processo de maturação do cérebro, começa a mielinização, as informações começam a vir mais rápido e a criança começa a entender a subjetividade, ler nas entrelinhas, aquelas coisas maliciosas que têm duplo sentido. Sim. Então, por exemplo, se você pega uma criança de 8 anos, 9 anos, 10 anos, que a família vem para a casa dele e ele está lá no quarto com o celular. Uhum. Porque teve uma poda neural. Abraçar para quê? O que é abraçar se a afetividade dele foi podada? Para que ir lá falar oi pro titio, abraçar os priminhos? Por que dividir o que ele tem com os outros se ele não desenvolveu sociabilidade? Por que perguntar como está o outro se isso não é importante para ele? Porque ele foi podado do 0 aos 3 anos. Tá? Então não vamos ser tão radicais pensar nisso, mas você percebe que já tem um comportamento meio, né? Não vão, mas, por exemplo, é muito parecido à esquizofrenia. Ele criou o processo de vida dele e ele acha que ele está certo, os outros estão errados. Uhum. Então não faz sentido ir no aniversário e trocar um presente. Então não faz sentido ele fazer alguma coisa para o outro porque ele não tem criatividade, ele nem sabe como fazer isso. Uhum. Então aí você começa a perceber dos 3 aos 12 que já tem um comportamento social podado. Que lá no do 0 aos 3 já se formou uma base que... Aí lá nos 15, 16, 18 anos ele só vai evidenciar, externalizar essas podas que houve lá na infância. Por isso é muito importante a gente pensar muito entre 0 e 3 anos de idade. Entendi. Por isso, quando a gente vai em algumas reuniões, alguns aniversários, as crianças estão todas lá com o celular na mão, brincando, jogando e não tem sociabilidade, né? Não conversam, não estão juntas, cada um fazendo no seu celular, brincando com o seu celular e não vão para conversar. É importante os pais tirarem o celular quando chegam numa reunião, por exemplo. É isso que você falou, né? Aí eu quero lembrar uma situação nossa. Uma vez a gente foi pra praia, lembra? Praia linda, maravilhosa. E chegou um grupo de adolescentes com roupa de banho e tal. E eles sentaram debaixo de uma árvore e cada um ficou com o celular o tempo todo. Eles não entraram na água. Sim. Porque estavam totalmente dependentes do celular. E só voltando um pouquinho, pastora, sobre quando tira o celular e a criança faz a birra, que é a abstinência, porque o cérebro quer essa dopamina. A dopamina dá esse prazer para a criança. Por isso ela fica quieta no celular, não fica quieta em lugar nenhum mais. Essa crise de abstinência é a mesma crise que tem uma pessoa que fez uso de cocaína e depois você tira a cocaína. É igualzinha, a mesma crise. Sim. Crise de abstinência. E essa falta de sociabilidade, que eles não se socializam, fica muito evidente, porque eles estão dependentes totalmente do celular. Aí você pode perceber que houve uma poda neural. Tem como recuperar a poda neural? Tem. Eu Como? acho que existem alguns dispositivos que a gente tem. Por exemplo,
Só para falar um pouquinho sobre isso, que eu acho que é importante também, essa questão do comportamento antissocial, é, anticriativo, antiafetivo, que vamos dizer que esses três são os mais importantes, a poda cognitiva também, porque ele não vai aprender. Né? Então, essas três coisas, né? Se nós pensarmos nisso, essa criança ela já está comprometida. E como recuperar isso? Através de estímulo. Como o nosso cérebro ele é muito inteligente, pode haver a neuroplastia. Que ele pode, quando você estimula, o cérebro pode recriar, hoje a ciência está falando muito sobre isso, Sim. novos neurônios que são estimulados para essa criança ter a melhor qualidade de vida. Vamos voltar à árvore de Natal. Vamos. Aquelas luzinhas que não acendeu, vai lá, arruma e elas voltam a acender. Então a neuroplastia pode fazer isso através de terapia, estímulo das áreas que foram sequeladas ou através de medicamento. No caso de um neuropediatra, ele pode diagnosticar isso e dar o medicamento para essa criança ter uma qualidade melhor de vida. Então, a questão dessa poda neural, quando a gente olha para a palavra Bíblia e a gente pega, por exemplo, a lei lá no Velho Testamento, olha que interessante o que Deus fala sobre crianças. Olha aqui que ele fala, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 até o versículo 9. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinará a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverá nos umbrais da tua casa. Nós temos aqui um GPS, um guia bíblico de como evitar podas neurais. Andando com a criança, falando com a criança, brincando com a criança, deitando com a criança, levantando com a criança, escrevendo textos e colocando onde a criança pode ver e fazendo desenhos. Para mim, quando eu olho na criação de crianças, eu penso exatamente, se a gente volta lá na Bíblia, né? Na lei, o que a lei diz? A lei está dizendo exatamente isso. Fazendo isso, você pode evitar todas as podas neurais que uma criança pode ter. Resumindo, é melhor os pais não deixarem as crianças no celular. Né? Melhor prevenir do que remediar. É exatamente isso, sabe? Porque, por exemplo, quando você pega uma criança que já teve a poda neural, que ela já está sequelada, isso já transportou para o comportamento dela. Ela não foi estimulada, né, nessas questões. Eu sei que é meio chato falar sobre isso, mas é a pura verdade. Quem está financiando todos esses transtornos? Os Os pais. pais. Quem que dá o celular? Os pais. Quem que dá a internet? Os pais. Quem não monitora? Os pais, né? Certo? Então o celular veio para ficar. Não tem como, eu vou desinventar o celular dele. Não, ele veio para ficar. E ele é bem-vindo, porque tem muita coisa boa. Né? A gente pode fazer reuniões, comunicar, falar com amigos à distância, fazer chamadas de vídeo. Ele é ótimo. Sim. Mas tem que ser dosado. Os pais precisam dosar isso. E até os 12, quando começa a mielinização, o processo de maturação cerebral, evitar o máximo, porque a criança não vai criar. Não é importante para ela criar. Ela substitui o cérebro pelo celular. Sim. E esse é um grande problema da poda neural. De todas as questões que eu falei, sobre às vezes o abandono, por exemplo, a criança está lá no bercinho chorando, ela estende o bracinho, aí passa um, não pega, ela estende o bracinho para o outro, também não pega. Isso vai ter uma poda neural na afetividade dela, porque ela vai dizer, ninguém liga para mim. Ninguém vai se importar comigo. Ela vai chorar, ela vai parar de chorar, ela vai sentar e vai se isolar. Porque ela precisa desse abraço, desse carinho, precisa dormir no colinho, ela precisa dormir no ombro do papai. Essa poda neural, ela é comportamental, ela é adquirida, ela é aprendida. Nós estimulamos da forma errada.
Vale a pena pontuar aqui, pastora, que crianças com autismo têm essas podas, mas é genética, é uma trissomia. Então ela já vem com essas podas, né? E através de terapia ocupacional, através de pessoas que sabem trabalhar com elas podem também ir aprendendo, né? Mas essas podas neurais que vêm por causa do comportamento e são adquiridas, a gente pode evitar para ter um adulto melhor. Que bom. Suas considerações finais. Assistam, porque eu acho que são informações importantes para todos nós que cuidamos de crianças, papais, mamães, cuidadores, avós, né? Enfim, e se você achou que esse vídeo contribui para alguma coisa, para melhorar a relação com as crianças, compartilhe com as pessoas. Indique esse vídeo para as pessoas, tá bom? Fique com Deus, até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Até o próximo.